Irmãos, esta irmã é a irmã Graciete. Os irmãos já ouviram o testemunho dela e do seu marido, há alguns minutos atrás. E ela agora então vai realizar a ordenança de Jesus, cumprindo aquelas disposições que nós mencionamos há pouco, no momento em que estivemos explicando o sentido do batismo. Qual é o seu nome? Graciete. Graciete, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê nele e nele só, como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e que nos preparou uma herança no reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não. Chegou aqui? Espera um pouquinho, eu não vou segurar, eu estou com uma mulher. Irmãos, os familiares da Graciete estão presentes? Fiquem de pé, por favor, para que nós conheçamos. Ali nós temos ali a Monique, é cunhada da Graciete. E esse é o? Tá com a mascarinha. Ok, tá com a mascarinha. Tem mais algum parente aqui? Alguém da família? Mais alguém? Não? Ok, muito obrigado, pode sentar, muito obrigado. Meus irmãos, esta é a Débora. Levanta um pouco mais. Esta é a Débora. Ela deu testemunho de conversão hoje à tarde. Ela conheceu o Evangelho há vários anos numa outra igreja, mas ela creu no Evangelho estando aqui conosco, por meio do testemunho dos irmãos e das pregações. E agora então ela vai cumprir a ordenança do Senhor, sendo uma crente em Cristo agora. Parente da Débora, Ronaldo está ali, com o Daniel, Heitor está lá também, está lá. Tem mais algum parente? Ali, Haroldo Severo está lá também. Mais algum parente da Débora? Não? Ok, obrigado, irmãos. Obrigado, podem sentar.
Obrigado. Fica aqui um pouquinho. Eu não posso tocar nesse microfone. Devagarinho, devagarinho. Tem os degrauzinhos aí. Isso. Você vira isso. Talvez seja necessário sentar. Nós não conhecemos isso. Talvez seja necessário sentar. Então, se você precisa, você senta. Irmãos, essa é a Gilvana. Ela também deu o seu testemunho de conversão hoje à tarde. E, de acordo com o testemunho dela, desculpa, estava ouvindo um barulho aqui do meu lado, aqui não sabia o que era. É o diácono aqui, ajudando aqui com a secagem, porque os irmãos não veem, mas muita água escorre para cá. Nós estamos usando esse batistério pela primeira vez. Nós temos um batistério aqui atrás, mas ele deu alguns problemas no uso dele e ficou um pouco perigoso. Então nós estamos usando esse sistema aqui pela primeira vez. Estamos aprendendo a usar ainda o batistério. Estamos torcendo para que ninguém morra afogado hoje aqui. Já 2 pessoas já sobreviveram. Vamos ver se a Gilvana vai sobreviver também. Estamos orando a Deus para que tudo corra bem. Mas parece que vai dar tudo certo. E os irmãos estão nos ajudando, porque antes, quando fazíamos os batismos, não tinha molhadeira nenhuma aqui. Isso não acontecia. Agora está acontecendo, estamos então aprendendo ainda o uso desse batistério móvel. Mas, como estava dizendo, a Gilvana hoje deu seu testemunho de conversão. Ela leu o livro de Provérbios e ela viu ali uma figura intrigante, a figura da mulher rixosa. E ela se identificou tristemente com aquela figura. E ela disse: eu sou essa mulher rixosa, eu sou essa mulher que o livro de Provérbios condena. Então ela se sentiu muito envergonhada diante das pessoas e de Deus. E ela resolveu então conhecer mais o Evangelho, conhecer mais a Bíblia. E foi aprendendo mais e mais daquilo que Deus quer para a nossa vida. E ela então se deparou com a mensagem de Cristo e creu em Cristo e sua vida mudou. Ela deixou de ser aquela mulher rixosa, escandalosa, como ela dizia. Deixou tudo isso para trás e se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Ela foi sepultada e ressuscitou para uma vida nova, conforme a representação do batismo aponta. Levanta um pouco mais a mão, faz assim. Qual é o seu nome? Gilvana Viana da Silva Azevedo. Gilvana, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você o recebeu a Ele e Ele só, como Senhor da sua vida e aquele que nos preparou uma herança no reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segura o microfone para mim. Ele não pode ajudar. Você pode dar um amparo aqui para elas? Não vai te forçar? Entrar e sair. Devagarinho. Solta. Isso. Isso, Roseni. Ok. Irmãos, esta irmã é a Roseni. Eu chamei os parentes da Giovana, não, né? Não. Ok. Desculpem, os parentes da Giovana estão aqui? Ali tem parentes ali. Vocês podem se apresentar? Obrigado por terem vindo. Como? Ana Célia é parente dela em que grau? Ah, tá. Então tem tia, tem sogra, tem todo o clã da Giovana aí. Oi?
Ela é a sogra. Ok. A senhora é outra sogra. E tem mais alguma sogra aí? Não. Só duas só. Ok. Tem mais parentes ali? Oi? Vizinhas. Tá. Amigos que estão aí então. Ok. Muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe vocês. Venham sempre que quiserem. Tá bom? Tem algum parente da Roseni aqui? Hoje tem um casamento do meu sobrinho, então está todo mundo envolvido no casamento. Inclusive, hoje nós iríamos ser padrinhos, então abrimos mão para estar aqui hoje nesse momento em especial. Então a família hoje tinha um casamento. Aí você faltou no casamento para vir aqui para o batismo. Então não tem ninguém da família? Não, todos foram no casamento. Ok. Mas a gente entende isso, é claro, né? Então, infelizmente, não veio ninguém da família. Não veio ninguém. Ok. Está o marido aí, né? Ou ele foi embora também? Não, está aí. Está aí. Está aí o Pedro, né? O Pedro e o Davi. Cadê a Brenda? A Brenda está no parquinho. E tem o Brian também, né? Tem o Brian também, mas está no berçário. Está no berçário. Ok. Irmãos, a Roseni, ela conheceu o Evangelho ainda pequena, não é isso, Roseni? Ainda criança, ela conheceu o Evangelho, aceitou a Cristo, entendeu o Evangelho ainda pequena, e conheceu igrejas e tudo mais por onde ela caminhou. E agora, então, chegou o momento dela dar testemunho público da sua fé, dizendo a todos vocês, olha, eu creio em Jesus Cristo, fui salva quando ainda era pequena, criei no Salvador quando era pequena, e agora quero proclamar isso a vocês, por meio desse gesto de identificação e de proclamação e de representação do que aconteceu comigo. Eu morri pela fé em Cristo, eu morri para a velha vida e ressuscitei para uma vida nova. Vamos proceder ao batismo. Diferente a mão assim. Isso assim. Qual é o seu nome? Maria Roseni Costa Silva. Roseni, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você o recebeu a Ele e Ele só como Senhor da sua vida e aquele por meio de quem nós temos acesso ao reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho, e autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devagarinho, isso assim. Cuidado que tem uma espécie de banquinho aí. Irmãos, essa jovem, o nome dela é Letícia Souza. A Letícia, ela nasceu num lar evangélico, num lar cristão. Os pais dela são membros da igreja. A sua irmã também, fiquem de pé, Júlio, Ruth e Yasmin, fiquem de pé, essa é a família da Lelê Souza. Podem sentar, obrigado. Ela ouviu o Evangelho desde pequena, mas houve um dia em especial, que conversando com a sua irmãzinha, a Yasmin, que ficou de pé agora ali, a Letícia entendeu o Evangelho, o Espírito Santo abriu os seus olhos, abriu o seu coração naquele dia. E ela então creu em Jesus Cristo, ali, por meio da explicação que a sua irmã lhe deu, de João capítulo 3, ela creu em Jesus Cristo e se tornou uma nova criatura. E ela então hoje está dizendo aos irmãos, vejam o que aconteceu comigo.
Quando eu criei em Cristo, eu fui lavada, e eu fui sepultada, e eu ressuscitei para uma vida nova em Jesus. Vamos proceder ao batismo. Isso assim tá bom. Qual é o seu nome? Letícia Souza. Letícia, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você o recebeu a Ele, e Ele só como o Senhor da sua vida, e aquele por meio de quem nós temos acesso ao reino da luz? sim, Então, como ministro do Evangelho, eu batizo você, devidamente autorizado por esta igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Irmãos, essa moça, o nome dela é Esther Kedesh. A Esther Kedesh, ela nasceu, ela é filha única, nasceu no lar de Erickson e Josiane. Fiquem de pé, Erickson e Josi. Fiquem de pé, aí estão os pais. Há mais algum parente aqui da Esther? Não? Obrigado, podem sentar. A Esther ouviu o Evangelho já há vários anos, ainda adolescente, e ela recebeu, ela acolheu a mensagem cristã depois de um tempo que ela passou no Nordeste, voltando para São Paulo, mais especificamente na cidade de Guarulhos. Numa igreja em Guarulhos, ela ouviu o Evangelho. E ali, naquela igreja, próxima aqui de nós, em Guarulhos, como eu disse, ela creu no Evangelho de Jesus Cristo e se transformou numa nova criatura por meio da fé nele. E hoje, então, ela vai dar testemunho disso que aconteceu com ela. Do fato de ter sido lavada pelo Espírito Santo, do fato de ter uma nova vida em Cristo. Ela vai proclamar isso aos irmãos por meio da representação, dessa dramatização que é o batismo. Vamos proceder, então, à realização dessa ordenança. Esther Kedesh, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? sim, Você o recebeu e a Ele só como o Senhor da sua vida, e aquele por meio de quem nós temos pleno acesso ao reino da luz? sim, Então, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa jovem, o nome dela é Scarlett,
Ela chegou à nossa igreja há mais ou menos 13 anos atrás, junto com seus pais e sua irmã. Por favor, os pais fiquem de pé. Temos ali o Jimmy, a Lorena, temos também a Steph ali, também, a irmã. Temos a outra irmã também, o cunhado, a Gabriela, né? A Gabriela e o cunhado que eu não sei o nome ainda. O Bruno. Bem-vindos, Deus abençoe vocês, muito obrigado, podem sentar. Tem mais parentes, não tem? Tem mais parentes? Quem são? Estão ali. Quem são esses parentes seus, Scarlett? É o meu irmão e a família. Eu não conhecia esse irmão seu. Ele era da Bolívia, mas está aqui agora. Tá. Então é seu irmão da Bolívia, veio de longe para o batismo. É seu irmão, quem mais? Tem mais irmãs lá? A esposa. A esposa e os 2 filhinhos. Então tá bom. Muito obrigado. Podem sentar, sejam bem-vindos. Venham sempre à nossa igreja, todos vocês. Muito obrigado. A Scarlett, ela ouviu o evangelho em casa e também aqui em nossa igreja, e num dado momento em sua vida, ela começou aos poucos a abrir o coração para o evangelho, entendendo a mensagem de salvação anunciada em Cristo, até que chegou o momento em que ela se definiu como uma crente, dizendo: eu sou uma crente em Jesus Cristo. Eu entendo o evangelho, sei que sou uma pecadora. Ela compreendeu o problema do pecado, compreendeu a necessidade de perdão e então suplicou ao Senhor que a salvasse e o recebeu pela fé. E hoje então ela vai cumprir a ordenança do batismo, proclamando que é uma nova criatura por meio de Cristo. Vamos proceder ao batismo. Qual é o seu nome? Scarlett Edna G. Merinoche. Scarlett, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê nele e nele só como aquele por meio de quem nós temos acesso à herança do reino na luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa é a Sofia Granconato, ela é minha filha mais nova. A Sofia, ela nasceu num lar cristão, a mamãe Simone e eu, e as irmãzinhas dela, Isabela e Helena, sempre pregamos o evangelho para ela, e ela cresceu ouvindo a palavra de Deus, mas aconteceu que quando ela tinha cerca de 12 anos, ela participando de um culto aqui na igreja, um café da manhã da Páscoa, onde houve uma pregação do evangelho aqui, ela, segundo o testemunho dela, caíram as escamas dos seus olhos, e ela entendeu o evangelho finalmente, o evangelho que ela sempre tinha escutado, ela entendeu finalmente, e creu em Jesus Cristo naquele dia, e nasceu de novo. Então a Sofia agora é alguém que morreu para a velha vida, ressuscitou em Cristo para uma nova vida. E ela está dando testemunho disso por meio do batismo. Há vários parentes aqui,
da Sofia. Tem o cunhado dela aqui do meu lado, o Nicolas. O pai está aqui, ministrando o batismo. A mãe está ali, ajudando ali na saída das pessoas que são batizadas. A irmã mais velha, Isabela, fique de pé. Aí está a Isabela, irmã mais velha, esposa do Nicolas. A Helena está aí. Onde está a Helena? Ali está a Helena, ficou de pé agora lá. E há outros parentes também, vários parentes estão aí, todos aí na frente. Fiquem de pé, por favor, para a família toda identificar aí os parentes. Sofia, quem são essas pessoas todas aí? Vira para lá. Isso. Deixa que eu sei. O meu tio Felipe, minha tia Renata, minha prima Nicole, meu avô Samuel, minha tia Valéria e minha avó Nadir. Tá todo mundo aí, hein? E aqui tem mais. Tem mais parentes aqui. Aí minha prima Cássia, minha prima Camila, minha tia Magali. O Magali está aí também. Os irmãos os irmãos que querem matar a saudade da Magali, conheceram a Magali há vários anos atrás, ela está aí. E a Camila também veio da Itália só para assistir o batismo da Sofia. Obrigado, gente. Podem sentar. Obrigado. Qual é o seu nome? Sofia Matias Granconato. Sofia, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você o recebeu, a Ele e Ele só, como aquele por meio de quem nós temos acesso ao reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Larissa deixou de falar. Esta é a Larissa. Larissa, ela conheceu o Evangelho desde pequenininha, ela é de um lar cristão, e ela ouviu o Evangelho desde criança, mas somente alguns anos depois, ela recebeu o Evangelho, quando ela escutou estudos na primeira epístola de João, ela compreendeu que ela ainda não tinha recebido Jesus Cristo em sua vida, e então, ali diante do Senhor, humildemente diante dele, ela suplicou pelo perdão, pela salvação que só temos por meio de Cristo, e o Senhor a salvou. E ela então quer anunciar isso, quer proclamar isso por meio do batismo. Larissa, tem parentes seus aqui conosco hoje? O Riad está ali, é primo, né? Riad está lá, tem o seu namorado, né? É o Vitor. Vitor, fica de pé, ali está o Vitor também. Muito obrigado, podem sentar, Deus abençoe. Vamos proceder ao batismo. Isso, segura assim. Qual é o seu nome? Larissa Franco da Silva. Larissa, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você o recebeu e a Ele só, como aquele por meio de quem nós temos acesso ao reino da luz? Sim.
Então, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, esse moço, o nome dele é Bruno, ele chegou aqui em nossa igreja há 8 anos, mais ou menos, é isso, né, Bruno? 8 ou 10 anos. Ele se converteu numa igreja em Atibaia, ouvindo a pregação ali do Evangelho. Ele se converteu lá ainda criança. Depois a família se mudou aqui para São Paulo, para a nossa igreja, e a família está aqui, é o Toninho, a Vanusa e o Vitor estão ali onde estão. Essa é a família, o pai, a mãe, o irmão Vitor, e o Bruno, tendo se convertido ainda criança, ele agora quer dar testemunho público da sua fé. Muito obrigado, os familiares. Tem mais parentes aí? Fiquem de pé, por favor, os demais parentes. Quem são? Nossa, tanta gente. Quem são os demais parentes aí? Oi? Irmã da Vanusa. E faltou alguém ou não? Não. Veio todo mundo de Atibaia para cá, ou não? Moram aqui mesmo, tá bom. Muito obrigado por terem vindo, Deus abençoe. E venham sempre nos visitar. Eu conheço a família de vocês quase toda. Eu fui pastor de ancestrais de vocês, ainda que eu seja bem jovem, fui pastor de alguns ancestrais de vocês. Tio Obadias e essa turminha toda aí. Muito bem. O Bruno, então, conheceu o Evangelho ainda pequeno, creu no Evangelho e agora quer dar testemunho público disso por meio do batismo. Qual é o seu nome? Bruno Nunes Ferreira. Bruno, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Você o recebeu e a Ele só como aquele por meio de quem nós recebemos a herança no reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com essa tudo grandão. Mas está indo? Você acha que está dando? Oi? Está tranquilo. É só para ver meus familiares. Então tá bom. Irmãos, esse jovem é o Pedro Fernandes. Ele
chegou em nossa igreja, ele era ainda criança, isso há mais ou menos 8 anos atrás, não é isso, Pedro? Mais ou menos 8 anos, ele chegou com sua família. Os seus pais estão aí, onde está ali, Samantha e Carlos estão ali, são os pais que chegaram trazendo Pedro quando era criança ainda. Tem mais algum parente seu, Pedro? Sim. Quem está lá? Meus tios, tio Luciano e tia Silvia, e também... só eles. O tio Luciano e tia Silvia. Isso. Eu já conheço eles dois? Sim. Eu já conheço, né? Vocês estão de máscara, mas não deu para se esconder, né? Consegui identificar vocês. Acho que a Samantha e o Carlos chegaram aqui por meio de vocês, não foi? Então vocês aqui foram os felizes responsáveis, então, pela chegada dessa família querida aqui entre nós. Muito obrigado por estarem nos visitando e terem vindo aqui no batismo do Pedrinho. Podem sentar, viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. O Pedrinho ouviu o evangelho aqui em nossa igreja, quando chegou com seus pais. Ele despertou o interesse por meio de uma aula do professor Ivan Venturini, que falando sobre o serviço a Cristo e orando ali acerca desses assuntos, isso chamou muita atenção do menino, e o Pedrinho começou a se interessar então pelas coisas de Deus, pelo evangelho, e agora então recebeu Jesus Cristo já há algum tempo, ele recebeu Jesus Cristo em sua vida, e agora então quer proclamar isso por meio do batismo. Nós vamos então proceder agora ao batismo do Pedro Fernandes. O Pedro, ele é namorado da minha filha, Sofia. Ele quer ser meu genro um dia, então orem muito por ele, precisa de muita oração. Precisa de muita oração. Ok. Não senta agora. Posso fazer assim com a mão. Você senta na hora que eu falar. Qual é o seu nome? Pedro Henrique Martins Fernandes. Pedro, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você o recebeu e a Ele só como aquele por meio de quem nós temos acesso ao reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu conseguir batizar esse, então aí não tem mais nenhum desafio. Irmãos queridos, estou brincando com vocês e com o Givney, porque ele é um amigão querido nosso. Givney, ele não veio de nenhuma igreja evangélica. Ele era católico praticante e ele começou a estudar a Escritura e ouvir sermões na internet acerca da palavra de Deus e do Evangelho e tudo mais, e percebeu a sua necessidade de um Salvador. E então, ouvindo os sermões e lendo a Bíblia, começou a ler vorazmente as Escrituras, então entendeu o Evangelho e creu no Evangelho. E aí então, descobrindo que havia uma igreja próximo da casa dele, ele então veio para a nossa igreja e agora então quer, mediante o batismo, dar testemunho da sua conversão. Givney, tem algum parente seu aqui? Acho que já, ali a sua esposa Giovana. Giovana foi batizada agora. Giovana, fique de pé para que todos vejam. A Giovana foi batizada agora há pouco. E ali as diversas sogras ali também e todos os parentes. Oi?
tem sua vizinha ali também, fique de pé, sua vizinha e outros amigos ali, a sua amiga lá também, amiga da família, as filhas estão aí também, as 3 aninhas, né? Estão todos aí. Ok, podem sentar. Muito obrigado, queridos, podem sentar. Vamos proceder ao batismo. Você quer que eu faça o que eu só dê um tempinho para isso? Segura assim. Givne, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê que Jesus Cristo é Ele e por meio dele só que nós temos pleno acesso ao reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai ver. Mesmo esquema agora. Quem mais tá lá? Eu acho que é o último. Acabou? Você é o último? Nós estamos mudando o esquema. Irmãos, este é o Carlos Abreu. Os irmãos ouviram o testemunho dele na Assembleia Ordinária, logo no início do nosso culto. Os irmãos ouviram o testemunho dele. Ele compreendeu o Evangelho, creu no Evangelho, recebeu Jesus Cristo em sua vida e agora, então, como os demais, está dando testemunho da sua vida transformada e nova por meio da fé em Jesus e está dando testemunho disso através do batismo. Nós vamos então agora conhecer os seus parentes, acho que já foram apresentados, né? Está ali, tá. Agora tem mais uma pessoa que é parente aí, né? Então tem a cunhada, que é o nome é? Monique e... é você que está aí? É a Graciete que está lá, que foi batizada agora há pouco, não tinha reconhecido, Graciete. Podem sentar, obrigado. Obrigado. Vamos proceder ao batismo. Não esquece do ponto. Dá um tempinho só para colocar. Você senta na hora que eu falar. Tá? Carlos Abreu, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você recebeu Jesus Cristo como o único por meio de quem nós temos acesso ao reino da luz? Sim. Então, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, irmãos, estes eram os batismos desta noite. Estamos felizes por termos celebrado esses 13 batismos. Hoje pela manhã recebemos 11 irmãos por aclamação, pessoas que já tinham sido batizadas e que vieram de outras igrejas. Então agora a nossa igreja recebe assim, com a realização dessa ordenança aplicada a esses 13 irmãos, nossa igreja então recebe hoje 24 novos membros. Nós chegamos com isso ao número de 180 membros aqui em nossa igreja. Nós temos agora 180 membros na nossa Igreja Batista Redenção.
Irmãos que hoje foram batizados, agora tendo sido batizados, vocês agora então passam a fazer parte oficialmente da nossa igreja. A partir de hoje, vocês têm aí as prerrogativas de membros da igreja e vocês têm também os deveres de membros da igreja. E isso se constitui numa grande responsabilidade. Por quê? Porque no sistema que nós adotamos em nossa igreja de governo eclesiástico, é a assembleia, ou seja, vocês, reunidos aqui todos juntos, que vão tomar decisões relativas aos rumos da nossa igreja muitas vezes. Então, as decisões que vocês tomarem, as propostas que vocês fizerem, os votos que vocês realizarem nas nossas eleições, nas decisões que forem por meio de voto, tudo isso terá grande influência, grande impacto nos rumos da nossa igreja, no funcionamento dela, para melhor ou para pior. Então é muito importante reconhecer essa responsabilidade. Também o comportamento de vocês, o procedimento de vocês na vida cristã, no testemunho cristão, tudo isso vai afetar diretamente a nossa igreja. Se vocês derem um bom testemunho, isso vai ornamentar a sã doutrina e a igreja que proclama essa doutrina. Se vocês derem mau testemunho, um pouco de fermento vai levedar toda a massa e todos nós seremos prejudicados pelo mau testemunho de vocês. De modo que ser membro de uma igreja se constitui numa responsabilidade muito grande, porque cada membro tem nas suas mãos a capacidade de fazer com que o reino de Deus se expanda no lugar onde a igreja está estabelecida ou sofra prejuízos por causa, às vezes, de uma pessoa só. E eu costumo dizer, num discurso que eu repito há mais ou menos 25 anos, eu repito esse discurso: cada membro que chega aqui torna esta igreja melhor ou pior. Cada um que chega aqui faz com que a Igreja Batista Redenção seja uma igreja melhor ou uma igreja pior. Então a nossa súplica, a nossa expectativa, a nossa esperança é que a chegada de vocês à nossa igreja, sendo membros aqui, com todos os seus deveres e as prerrogativas que vocês agora passam a ter, a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa oração, a nossa súplica a Deus é que, por meio da ação do Espírito Santo na vida de vocês, vocês compreendendo pela iluminação do mesmo Espírito a importância que envolve o lugar de vocês nesta igreja, daqui para frente, nós esperamos que, compreendendo isso, vocês, no seu modo de agir, nas responsabilidades que das quais terão que se desincumbir, e em tudo que fizerem, vocês sejam instrumentos de Deus, para que a nossa igreja se torne uma igreja melhor. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa súplica, essa é a nossa doce esperança. Sejam bem-vindos a esta igreja como membros. Vocês já eram bem-vindos antes como visitantes frequentes. Agora vocês são bem-vindos como membros desta igreja. Eu e os demais pastores estaremos à disposição de vocês para orientá-los, para admoestá-los, para aconselhá-los, para consolá-los, para ensiná-los nas coisas que precisam ser ensinadas, para corrigi-los nas coisas que precisam ser corrigidas. Os diáconos desta igreja, nós temos um corpo diaconal aqui. Os diáconos desta igreja, diante de Deus, estão comprometidos com este rebanho santo. Comprometidos no sentido de realizar a sua tarefa, o seu ministério diaconal em favor de vocês, em favor dos santos. Então contem conosco, pastores, diáconos e os demais irmãos da igreja que também têm responsabilidades com vocês doravante. Orem por nós e trabalhem para que, por meio da presença de vocês aqui, a nossa igreja se expanda e o reino de Deus amplie as suas fronteiras por meio da cooperação de vocês no Evangelho. Sejam bem-vindos,
Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela chegada desses irmãos. Chamar o pastor Thomas Tronco dos Santos para que faça essa oração. Logo depois, pastor Nicolas tem alguns avisos, estaremos despedidos. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto que foi uma bênção na vida desses irmãos, na nossa vida, na vida dessa igreja. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que foram recebidas como membros hoje na nossa igreja, seja pela aclamação ou pelo batismo. Abençoa também a nossa igreja, não somente por meio deles, mas em função deles também, de edificá-los, de nos unirmos sob a sua palavra, para edificarmos o teu reino, expandirmos as fronteiras dele nesse mundo perdido. Nos abençoa agora nesta noite de descanso e nos acompanhe também amanhã, quando teremos programações pela manhã, pela noite, comemorando debaixo da sua graça, os 80 anos que o Senhor tem dado a essa igreja aqui na Zona Norte de São Paulo. Nos dê outros 80 anos, se o Senhor não voltar antes. Nos abençoa, receba a nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez.